tarde, boa tarde a todos vocês. Como é que foi essa paixão por fotografia? De uma hora para outra você descobriu que captar imagens fazia parte da sua vida. Não, foi na Crisma, quando eu tinha 12 anos, aconteceu um fato muito importante que eu relato no livro também. No mesmo dia que ganhei uma máquina fotográfica, daquelas antigas ainda, eu também ganhei um livro Comandante Cousteau na Amazônia. Então, ao mesmo tempo, eu viajava das imagens num território muito selvagem e também ganhava uma máquina fotográfica que me fez sonhar em um dia poder retratar paisagens similares. Olha, eu estou vendo aqui o seu livro e as fotos que estão reproduzidas na contracapa são espetaculares, para dizer o mínimo. Fotos lindíssimas, a sua capacidade para captar imagens diferenciadas é realmente de aplaudível. Parabéns, olha, as imagens do livro, quem adquiriu o livro vai estar levando para casa, com certeza, uma amostra daquilo que o Felipe faz e agora faz com muita competência, rara competência. Parabéns pela iniciativa. Felipe, vamos falar um pouquinho de como começou a ideia de criar o livro. O livro é autobiográfico e por conta disso fala dessa sua paixão pela fotografia, pela imagem e pelo registro. Você falou que começou muito cedo quando criança, mas passou por um processo de maturação, de desenvolvimento. Me fala um pouquinho dos caminhos do livro. Na verdade, o livro é autobiográfico e ele fala de muitos assuntos, além da fotografia, que faz parte da minha vida, mais gosto de fazer, além de escrever também. Cada vez que eu viajava pelo mundo, eu sempre fui atrás de territórios selvagens. Por exemplo, em 95 eu fui para o Vietnã, quando acabava de abrir as fronteiras ao turismo. Eu desci sozinho o Vietnã do norte ao sul, com minha mochila nas costas, e encontrei um mês 13 outros turistas europeus, ocidentais. Então eu sempre fui atraído por territórios assim de difícil acesso, vamos dizer, o Himalaia do Nepal. Todos esses trajetos que eu fiz, eu sempre levava comigo um caderno de viagem, que eu era meu companheiro, eu escrevia o que eu vivia. E são esses cadernos também que estou compondo esse livro. Mas em paralelo com essas minhas aventuras pelo mundo, o desejo de retratar, tem um outro tipo de viagem que é o objetivo principal desse livro, que é de poder ajudar outras pessoas. Porque eu fiz uma viagem interna muito profunda no mundo do alcoolismo e das drogas, e eu comprei meu fundo do poço. Daí o porquê do livro na outra margem, exatamente. Então, quer dizer, o livro tem o componente autobiográfico do artista, mas tem acima de tudo o ser humano. O ser humano exposto no seu íntimo. Essa foi a intenção. A minha mensagem é de transmitir justamente uma luz no fim do túnel, uma mensagem de esperança para pessoas que sofrem de processos adicionais. Para dependência química, para dependência química, para qualquer tipo de dependência. E também o livro que retrata das viagens que eu fiz pelo mundo, então não é só para dependente, mas o meu objetivo ao escrever esse livro foi esse. Ou seja, você usa a imagem, a fotografia, as suas viagens como o fio condutor de uma história de um ser humano, que foi de uma margem a outra. É o percurso de um homem até hoje, né? e o que aconteceu com ele, o que aconteceu comigo. Eu conto realmente, sem esconder nada, tudo que aconteceu comigo, como eu cheguei no Brasil há 16 anos atrás. Você é belga? Eu sou belga de Bruxelas. Belga de Bruxelas, aliás, bela cidade. Aliás, tem um negócio maravilhoso aqui na página 12, que é a foto da primeira máquina fotográfica do Felipe. Então, esse que eu ganhei. É uma Yashica daquelas antiguíssimas, 35mm, né? Com foco fixo. Espetacular essa ideia de você colocar, porque é a sua história, a sua vida que está aqui, né? A
sua história e a sua vida que está aqui. Agora, Felipe, sempre que se faz uma regressão pessoal como essa, se encontra pontos obscuros. O que eu chamo de pontos obscuros? Os momentos da vida em que a gente teve que tomar decisões. E nem sempre elas foram acertadas. Esses pontos obscuros, esses momentos, estão descritos nesse livro? Ah, sim, com certeza. Todos têm uma série de dados que fizeram que um dia eu parei de fugir de mim mesmo, me encarei e admiti que eu tinha um problema, que eu tinha perdido o controle sobre a minha vida, que do grande aventureiro, fotógrafo que viajava pelo mundo, de repente meu mundo tinha se restringindo a quatro paredes, a uma vida de bebendo, fumando, cheirando, com limitações e dependência química. Totalmente limitado. Eu não desejava isso, mas o alcoólatra não era eu, o alcoólatra era outro, o viciado era outro. Eu bebia ou fazia outras coisas porque eu tinha problemas, enfim. O grande problema é admitir que você tem uma dependência. Uma vez que eu admiti, aí o caminho ficou mais fácil. Eu procurei ajuda, tenho uma irmandade que me ajudou até hoje. Simplesmente lá encontrei um suporte, outras pessoas que têm o mesmo problema. Você mora no Brasil? Eu moro em Florianópolis. Você mora em Florianópolis, em Santa Catarina, que é um local belíssimo, né? Um local cinematográfico. Você, por conta dessas dificuldades que você enfrentou, lutando contra a parte de você mesmo, você, por outro lado, acabou tendo muitas descobertas, viajando pelo mundo, fotografando o mundo inteiro. Quando o artista começou a ser destruído pelo seu lado obscuro, foi um momento em que você decidiu mudar ou o lado obscuro destruiu primeiro o artista para você despertar? Essa é uma boa pergunta, porque fazer um paralelo, por exemplo, com muitas pessoas dizem, por exemplo, eu perdi a minha mulher, eu perdi meu emprego, aí eu bebi. E na verdade, ele perdeu a mulher, ele perdeu o emprego porque ele bebia. Então, no caso da fotografia, é um processo evoluir lentamente, né? A cada frustração, na verdade, era a dificuldade em lidar com a minha frustração. A cada frustração, o caminho mais fácil que eu achei era usando álcool e outros tipos de drogas para aliviar essa dor que eu sentia. E você sabe que trabalhar com arte no Brasil não é algo fácil, né? Então eu me frustrava e não era um círculo vicioso. Então hoje eu tenho uma vida totalmente nova, cheia de esperança. Você tem 44 anos. Quem é Vitória? Vitória é minha filha de 10 anos. Esse nome é absolutamente sintomático para você. Sim. Ela foi o divisor de águas? Bom, ela tinha 3 anos quando eu mudei de vida, que eu consegui parar de beber e usar outras drogas. Na verdade, é um nome fictício no livro, mas eu escolhi esse nome fictício com um propósito, porque realmente é uma vitória. E hoje eu sou com certeza um pai bem melhor. Uma grande companheira, inclusive ela me acompanha em muitas viagens que eu faço. E eu achei no seu livro aqui uma citação importante e eu quero exatamente cumprimentar você por isso. Eu já fiz várias palestras no AA em Porto Alegre. Eu sou parceiro do AA, literalmente. Nós temos o microfone da Rádio Pampa a essa entidade, que eu trato muito mais do que uma entidade de cunho social. Eu acho que ela é uma entidade sagrada, que ela resgata vidas humanas, ela resgata almas. E eu acho o AA uma coisa espetacular, porque eu não encontro palavra maior para definir o AA. Então eu sou fã dos Alcoólicos Anônimos, sempre que eles me convidam para participar de algum evento, eu nunca disse não, já desmarquei coisa para participar, eu realmente tenho uma profunda admiração por eles. Eu não tenho problemas com bebida alcoólica, muito
pelo contrário, sou até bem reticente em relação a isso, mas eu acho que o trabalho que eles fazem é de uma dignidade, de uma grandeza, e eu vejo que você no seu livro cita o Ahá e também agradece. Então eu acho isso importantíssimo, motivo pelo qual eu só tenho a aplaudir você pela iniciativa, pelo seu livro, e desde já estou recomendando às pessoas. Na outra margem, Felipe Deblé, está à venda aqui na Feira do Livro? Está vendo na Banca 70. Banca 70. na Banca 70 Banca 70. e vou lançar o livro na quarta-feira, Quarta-feira, depois de amanhã agora, né? às 19h30 na Praça do Autógrafo. Na Praça Autógrafo, você vai estar autografando o livro. Então nessa quarta, 7h30 da noite, Felipe Deblé vai estar autografando Na Outra Margem, a história de um artista, de um homem e de um ser humano, lutando contra a parte obscura que todos nós temos um pouco, cada um dentro de si. Felipe, obrigado pela presença, foi um privilégio conhecê-lo, um privilégio ter o microfone da Rádio Pão. Muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta em seguida com mais Pão.